Norma 16280 de 2019, que é a reforma em condomínios, né? Qual o objetivo, Paulo, dessa norma? Horácio, muitos absurdos já foram feitos durante várias reformas. Essa norma veio dar segurança aos moradores dos condomínios e que o patrimônio deles não está em risco, nem as vidas. Lembra daquele prédio no Rio de Janeiro que desmoronou durante uma reforma? Que eles quebraram uma parede de diafragma, que era a espinha dorsal do prédio? Se tivesse a norma... Se tivesse a norma e ela tivesse sido atendida, né, porque a norma existe, nem todo mundo respeita, né, mas se ela fosse cumprida, teria sido possível identificar que aquela obra não poderia ter sido executada. Então todas as reformas precisam das normas, mas precisam atendê-la também, né? Precisam atendê-la, é claro. Não adianta a gente fazer um plano de reforma e não seguir. O que a norma solicita para uma reforma simples, por exemplo? Eu não sei o que você chama de uma reforma simples, né? O simples pode ser de várias formas. Mas se você for fazer só uma pintura, por exemplo, no seu apartamento, que não tenha modificações de nada, você pode fazer até sem a norma. Mas se você for fazer já uma troca de piso, que aí é o que eu entendo de mais simples, né? Tá? Que a norma exige, poxa, mas a troca de piso não é nada. Eu estou falando numa área de cozinha, numa área molhada. Eu mesmo já fui chamado a atender uma emergência em que a pessoa, na hora de arrancar o piso antigo, furou um cano de gás que cruzava o piso da cozinha. O prédio inteiro ficou sem gás, uma emergência danada, o corpo de bombeiros foi chamado, entendeu? Lá aquele gás de bobiteia, tiveram que chamar até a Ultragás, não quero fazer como me chama, mas chamaram até a empresa, tiveram que chamar muita gente. Então, quando você faz um plano de reforma como esse, é possível identificar os riscos que aquela obra está gerando. Ok. E o condomínio precisa entregar, assim, alguma informação para o morador que deseja realizar uma reforma? O correto é que sim, que o condomínio tem uma planta do prédio, onde estão passando as estruturas, onde estão as vigas, onde estão as prumadas de água, de esgoto, de elétrica, até a prumada de televisão, de lógica, né? Tem muitas informações que o morador, ao fazer uma reforma, muitas vezes ele não recebe, mas o condomínio deve ter isso arquivado para fornecer aos moradores na hora da reforma. Ok. E o síndico? O que ele deve exigir antes, durante e no final da reforma? Antes, um plano de reforma, um projetinho básico, né, as informações do que vai ser trocado. Tá? Recentemente um síndico me mostrou, já tinha mandado arrancar, um morador instalou uma banheira numa varanda. Tá? Então isso não está no plano de reforma, mas o plano de reformas correto, o síndico deve receber uma anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, ou o registro de responsabilidade técnica quando é um arquiteto. Tanto o engenheiro quanto o arquiteto pode fazer essa reforma, não tem problema, os dois estão capacitados para isso. Então o síndico deve exigir o plano de reforma, um cronograma de obras e a ART. Isso é o mínimo. E se o síndico percebe que não está sendo seguido a documentação apresentada, o que ele pode fazer? Então, quando ele recebe a plantinha, né, as informações básicas, ele deve sim supervisionar se aquilo está acontecendo da forma correta. Não sei se é ele, se é um gestor predial, mas alguém tem que dar uma acompanhada. E se não está seguindo, o primeiro passo é chamar o responsável técnico e o proprietário da unidade e pedir para que eles se adequem. Né? Se eles não atenderem, o síndico tem que paralisar a obra. E ele tem o poder para isso? Ele tem o poder de impedir a entrada dos trabalhadores. Entendi. Aí paralisa a obra. Daí paralisa a obra. Ok. Paulo, muito obrigado pelas informações e até a próxima. Até a próxima, meu amigo.